Se tem uma coisa de infância pra eu dizer, eu tenho só uma coisa que é sincera. Criança é um bagulho atentado que, meu Jesus amado. Vocês já tiveram machucados que extrapolou os limites do que era mesmo pra machucar? Bom, eu meio que consegui essa proeza. E pra mim foram 2 machucados que tive que foram feios, na minha opinião. Então hoje eu vou contar sobre os meus piores machucados até agora. E eu juro, do que eu vou contar, vocês vão saber o quão eu era abestalhado pra me machucar. Mas antes de começar, hoje a gente primeiramente pensa. Eu sou o Dudes e bora pro vídeo. Pra começar, eu lembro de uma história que eu simplesmente ralei minha perna em 2 áreas. E foi mais ou menos assim. Em 2021, na época que eu tinha meus 8 a 9 anos, a minha mãe tinha se mudado pra um condomínio, que lá tinha um parquinho para as crianças brincarem. E quando tinha criança lá, eu não desperdiçava uma chance pra ir lá brincar com ela, ou até virar amigo. E nesse parquinho tinha um carrossel manual, que girava com a mão ou com a perna. E foi lá onde aconteceu esse machucado. Então, em um certo dia, o parque tava lotado de amigos meus. Eu tava lá, né, brincando e pá. Tinha um certo menino que ele era insano, e vocês já vão saber o porquê. Ele tinha chamado todo mundo pra ir no carrossel girar, né? Só que aí quando fui me apoiar, eu não tava naquela pose tradicional. Eu tava mais ou menos assim. Com o pé virado pro banco. Daí todo mundo reunido e o menino começou a girar. Só que ele começou a girar numa força que, se ele fosse pro cabo de guerra, com um homem, ele ganhava. O carrossel tava muito rápido. E foi aí que meu desespero bateu. O carrossel tava girando e minha mão tava suada de tanta adrenalina. Eu fiquei com medo, eu tava pedindo pra ele parar e minha mão escorregou. Eu fui arremessado do carrossel e eu rolei umas 3 vezes no chão. E qual foi o resultado disso tudo? Na perna esquerda, eu tava com o tornozelo ralado. E na perna direita, eu ralei esse tantão da perna e ralei essa ponta do joelho também. Eu tive que ser carregado por uns colegas meus e fiquei sentado num banco esperando minha mãe e eu choramingando pela perna. E depois de um tempo, sarou os ferimentos. Eu nunca mais tive um machucado naquele parque porque minha mãe se mudou de novo no ano seguinte. Pena. Eu acho que essa próxima história aqui é meio pesada, mas eu vou tentar minimizar o dano para deixar mais family friend. Em julho de 2024, eu era mais velho, então eu já sabia de muita coisa. Ou talvez não. Eu tava no condomínio de novo, mas em vez de prédios, era casas. E lá tinha uma área de churrasco, mas do lado também tinha uma piscina. E foi lá onde eu me machuquei de novo. Eu tinha o costume de dar impulso na parede da piscina, mas naquela parede tava um parafuso em grandes aspas. Uma lajota, porque tem parente meu que falou que era lajota, mas pra mim foi textura de parafuso, mas era uma lajota solta. Eu dei um impulso nessa parede, mas eu não vi que meu pé tava apoiado na lajota afiada e... Cara, isso dói até hoje. Só senti uma arranhada segura no meu pé que quase foi até o dedão. E eu fui checar, tava assim. A lajota separou a pele e ficou com esse tamanho de corte. Foi bem feio. Ah, não me diga que foi feio, né? Tamanho desse corte aí, bicho. Eu disse pra tu calar a boca. Mas enfim, meus tios foram me socorrer porque eu já tava sangrando um pouco. E eles passaram o curativo. Depois desse dia, eu tinha que trocar o curativo quase todo santo dia. E também eu não podia pisar direito no machucado. Eu tinha que ir mancando. Mas no final acabou tudo bem. O machucado sarou e eu voltei a andar normalmente. E eu nunca mais fui em condomínio. Mas enfim, esses foram meus 2 piores machucados. Se vocês gostaram, se inscreve e deixa o like pra dar uma fortalecida. E me conta nos comentários se vocês já tiveram machucados nesse nível. E foi isso. Tchau.